Meu nome é Rafael e eu moro em Belo Horizonte. Desde muito novo eu já sentia que havia algo errado com a realidade. Não era medo, não era tristeza, era um tipo estranho de inquietação, como se houvesse algo oculto por trás de tudo que chamamos de normal. E essa inquietação cresceu comigo. Quanto mais eu aprendia sobre o universo, mais eu sentia que ele não era um lugar acolhedor. O que você vai ouvir aqui não é um roteiro motivacional. É um convite para olhar para o abismo e talvez encontrar a si mesmo lá dentro. Estas são 30 verdades sombrias sobre o universo. Algumas você já ouviu por alto, outras vão te perseguir por muito tempo. A primeira vez que eu realmente encarei a profundidade do universo, eu não estava em um observatório, nem lendo um artigo científico. Eu estava deitado, completamente acordado às 3 da manhã, encarando o teto. E nesse silêncio profundo, algo clicou dentro de mim. A realidade pareceu escorregar por um segundo. A sensação era como acordar dentro de um sonho e perceber que tudo à sua volta pode não ser o que parece. Era como se o universo tivesse me permitido um vislumbre da sua verdadeira face. E ela não era gentil. Com o tempo, comecei a notar tudo. Os padrões, os absurdos, as coincidências impossíveis. Li sobre buracos negros, entropia, o paradoxo de Fermi, simulações. Mas o que mais me assustava não eram os fenômenos físicos. Era a frieza com que o universo lida com a existência, a completa indiferença e, ao mesmo tempo, a beleza brutal dessa verdade. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso é tempo demais. Tempo suficiente para que civilizações inteiras surgissem, conquistassem as estrelas e fossem destruídas. E nós nem saberíamos. Toda a história humana poderia caber em uma única vírgula dessa linha do tempo. E se estivermos apenas repetindo ciclos? Se não formos os primeiros? E se houver ruínas de outras inteligências enterradas sob oceanos alienígenas ou viajando como sinais fracos por frequências que ainda não conseguimos detectar? O céu noturno parece eterno, mas tudo que você vê lá é passado. As estrelas mais brilhantes podem já estar mortas. Seus olhos estão vendo fantasmas. O universo é um museu de luz atrasada. Estamos olhando para cadáveres cósmicos enquanto fazemos pedidos para estrelas cadentes. Isso não é poético, é assustador. A própria percepção que temos do real está defasada por milhões de anos-luz. Nada do que vemos está de fato acontecendo agora. E se essa defasagem se aplicar a tudo, até mesmo a nós, existem teorias que dizem que a realidade depende do observador. A física quântica sugere que partículas não decidem um estado até serem observadas. Isso é assustador. Significa que a realidade não é objetiva, ela responde à consciência. E se tudo ao nosso redor for, na verdade, um tipo de renderização, como num jogo onde o ambiente só carrega quando o jogador olha, talvez o universo só exista porque alguém ou algo está olhando para ele, ou talvez porque você está. Mas e se ninguém estiver olhando? E se por algum motivo formos o erro, a simulação corrompida, uma linha de código que escapou do controle? Isso explicaria o silêncio do universo. O paradoxo de Fermi nos diz que, estatisticamente, deveríamos estar cercados por vida inteligente, mas não há nada, nenhum sinal, nenhuma visita, nenhuma prova, só silêncio. O universo inteiro parece estar nos evitando, ou ignorando. Alguns cientistas acreditam que civilizações avançadas evitam contato com espécies primitivas, como nós. Eles chamam isso de teoria do zoológico. Estamos sendo observados, avaliados, mas nunca convidados. Isso faz você se sentir pequeno? É porque somos uma civilização jovem, barulhenta, agressiva e ainda lutando para entender o próprio planeta, porque alguém lá fora iria querer conversar conosco. E se a resposta for mais sombria ainda?
E se houve civilizações antes e todas desapareceram quando chegaram a um certo ponto, existe uma coisa chamada de grande filtro, uma barreira que todas as espécies enfrentam. Pode ser guerra nuclear, pode ser colapso ambiental, pode ser inteligência artificial fora de controle. Ninguém sabe o que é. Só sabemos que, se ele existir, talvez estejamos bem próximos dele. Agora, pense nisso. Você já teve aquela sensação de que o tempo passou diferente em alguns dias? De que tudo parecia levemente errado? Como se o universo tivesse dado um pequeno tropeço? Essas sensações podem ser falhas, glitches, como se estivéssemos vivendo em algo que não foi feito para durar. Talvez esse mundo não seja o original, talvez seja uma repetição, uma emulação, uma memória sendo acessada por alguém ou algo. E a morte? O maior medo da humanidade. A única certeza que temos, mas ninguém sabe ao certo o que acontece depois. Pode ser o fim absoluto, pode ser um recomeço, pode ser o despertar de uma consciência maior. Há relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e voltaram dizendo ter visto algo indescritível. Uma luz, um túnel, um campo de paz ou um terror absoluto. E se morrer for como acordar de um sonho profundo, e se a vida for só uma simulação sensorial criada para testar você? E mesmo a ideia de que você é frágil. Sua memória é editável, sua percepção é limitada. Seu cérebro cria uma realidade interna baseada em estímulos, mas estímulo não é verdade. A mente pode ser enganada facilmente. E se toda a sua vida for uma mentira confortável criada pela própria consciência para não te deixar enlouquecer com a vastidão absurda do real? E mesmo assim, nós continuamos, caminhando, sonhando, amando, construindo, mesmo sabendo que tudo isso pode não significar nada, mesmo sabendo que o Sol vai morrer, que a Terra vai acabar, que a galáxia vai se apagar, continuamos. E talvez, só talvez, isso seja a única coisa realmente importante. Se o universo é um teste, talvez a resposta não seja entender, mas resistir. E estar aqui agora, ouvindo isso, já é uma forma de resistência. Então, boa sorte. E tente dormir depois disso.